Então vamos fazer a leitura, comentário de Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 13. A descrição dos descendentes de Dhruva Maharaj. Então vamos até o verso número 20. Agora o primeiro verso. Sutta Uvacha. Interessante, Sutta Goswami agora entrou em cena. Estava ali, Maitreya, Vidura, voltou ali. Vishamya Kausara Vinopavanitam Dhruvasya Vaikunta Padadiroharam Praruda Bhavu Bhagavatyadokshaje Prashtum Punastam Vidura Prachakrami. Sutta Goswami continuando a falar a todos os rishis encabeçados por Shaunaka. Shaunaka, isso na floresta de Naimisharanya. Então ele disse assim: após ouvir Maitreya Rishi descrever a ascensão de Dhruva Maharaj à morada do Senhor Vishnu, Vidura ficou muito iluminado em emoção devocional e perguntou o seguinte a Maitreya. Agora é Vidura Vacha. Vidura perguntou a Maitreya o seguinte: ó avançadíssimo devoto, quem eram os pratitas? Olha só, que pergunta difícil. A que família pertenciam? De quem eram os filhos? E onde executaram os grandes sacrifícios? Agora, por que ele perguntou isso, né? Aqui, a explicação está aqui atrás, no capítulo anterior, no verso 40. No verso 40, que foi descrito o seguinte: após observar as glórias de Dhruva Maharaj, o grande sábio Narada, tocando sua vina, dirigiu-se à arena de sacrifício dos pratitas e com muita felicidade cantou os 3 versos seguintes. Para que esses pratitas? Porque a história dos pratitas, filhos de Pratinabarrisha, nem está aqui nesse livro, não. Está seguido, que aqui ainda vai falar sobre o rei Brito, depois tem Purângana, depois tem os pratitas. Olha só, lá na frente. Mas já tem uma referência aqui, né? É porque ele está descrevendo toda a descendência. É. O cara, então está resumido. É. Mas depois vai esmiuçar. Vai chegar até lá no
Pratina Barra Chagas. Então, assim, e Vidura continua. Sei que o grande sábio Narada é o maior de todos os devotos. Ele compilou o processo Pancharátrika de serviço devocional e encontrou-se diretamente com a Suprema Personalidade de Deus. O significado Srila Prabhupada é escrito: há duas maneiras diferentes de nos aproximarmos do sofrimento. Uma chama-se Bhagavata Marga, ou o caminho do Srimad Bhagavatam, e outra chama-se Pancharatrika Vidhi. Pancharatrika Vidhi é o método de adoração no templo, e Bhagavata Vidhi é um sistema de 9 processos que começam com ouvir e cantar. O movimento para a consciência de Krishna aceita ambos os processos simultaneamente e assim capacita-nos a avançar estavelmente no caminho da compreensão da Suprema Personalidade de Deus. Este processo Pancharatrika foi primeiramente introduzido pelo grande sábio Narada, conforme Vidura menciona aqui. Aí Vidura continua falando, se dirigindo a Maitreya. Enquanto todos os prachetas executavam rituais religiosos e cerimônias de sacrifício, adorando assim a Suprema Personalidade de Deus para sua satisfação, o grande sábio Narada descrevia as qualidades transcendentais de Dhruva Maharaj. No significado, Srila Prabhupada diz: Narada Muni vive glorificando os passatempos do Senhor. Neste verso vemos que ele não somente glorifica o Senhor, mas também gosta de glorificar os devotos do Senhor. A missão do grande sábio Narada é difundir a prática do serviço devocional ao Senhor. Com esse objetivo, ele compilou o Narada Pancharatra, um manual de serviço devocional, para que os devotos possam sempre obter informação sobre como executar serviço devocional e assim ocupar-se 24 horas por dia na execução de sacrifícios para o prazer da Suprema Personalidade de Deus. Você vê que a linguagem do Srimad Bhagavatam é essa, né? Sempre nos dá o que é a perfeição. Né? Então, executar 24 horas do dia, sacrifícios, para o prazer da Suprema Personalidade de Deus. Né? Você vê essa coisa assim, isso é uma utopia, né? Mas a função da Escritura é essa, né? Ela tem que dizer qual é a perfeição, e você vai nessa direção. A Escritura não fica relativizando as coisas. Eu sei que vocês têm dificuldade. Não, diz logo o que é a meta final. Né? Então, os devotos sabem qual é a meta final, qual é a perfeição. Então, tem que ir ajustando e moldando assim, a sua vida para ir nessa direção.
Meu querido Brahma, a Vidura está se dirigindo a Maitreya Muni. Como é que Narada Muni glorificou a Suprema Personalidade de Deus? E que passatempos descreveu ele naquele encontro? Estou muito ansioso por ouvi-los. Por favor, conte-me tudo sobre essa glorificação do Senhor. Se o ouvinte tem interesse, né, o orador fica inspirado, né? Mas se os ouvintes estão assim dormindo e desatentos, a coisa não corre. Então foi assim que Vidura se dirigiu para Maitreya. A Prabhupada diz: Srimad Bhagavatam é registro de Bhagavad Gita, tópicos sobre os passatempos do Senhor. O que Vidura estava ansioso por ouvir de Maitreya, também podemos ouvir 5.000 anos depois, contanto que estejamos muito ansiosos. Isso daí fala no segundo verso do Srimad Bhagavatam. Kritibir Shushrushu Tat Shanat. Vyasadeva diz assim: a qualificação para você receber a mensagem do Srimad Bhagavatam é que primeiro você tem que ter kriti, ou sukriti. Você tem que ter alguma bondade no coração. E depois tem que ser um churuchuchu. Churuchuchu quer dizer aquele que quer ouvir. Entendeu? Você tem que sempre ter orgulho de ser um churuchuchu. Porque esse daí é o que é o requisito, né? Então, assim, Vidura está mostrando, você entendeu? O chuchu, né? Aquele. A forma desiderativa do sânscrito, né? Desiderativa, tem que desejar. É que nem tem o mumukshu, né? Aquele que desejar. Quando tem essa repetição assim no princípio, né? O mumukshu é aquele que deseja o moksha. Agora vamos ver o que Maitreya começa a responder para ele. Meu querido Vidura, quando Maharaj Dhruva partiu para a floresta, seu filho Utkala não desejou aceitar o opulento trono de seu pai, que se destinava ao governante de todas as terras deste planeta. O Utkala. Utkala é renunciar mesmo. Desde seu próprio nascimento, Utkala estava plenamente satisfeito e desapegado do mundo. Ele era equânime, pois podia ver tudo repousando na superalma e a superalma presente no coração de todos. Utkala. Então, Srila Prabhupada diz aqui no significado: os sintomas e características de Utkala, o filho de Maharaj Dhruva, são os de um Mahabhagavata. Ou seja, apenas no Bhagavad Gita: Yomam Pashyati Sarvatra Sarvam Chamai Pashyati. Um devoto altamente avançado vê a Suprema Personalidade de Deus em toda parte. E também vê tudo repousando no Supremo. Um devoto Mahabhagavata altamente avançado vê as coisas com esse espírito. Ele vê a mesma super-alma Paramatma
existindo no coração de todos, independentemente da discriminação baseada nas diferentes formas materiais das entidades vivas. O Mahabharata, que experimenta a presença da divindade suprema em toda parte, nunca perde o Senhor Supremo de vista. Tampouco o Senhor Supremo o perde de vista. Isso é só possível para quem avançar em amor a Deus. Então aqui... Então Maitreya Muni continua a falar sobre Utkala, o filho mais velho de Dhruva Maharaj. Através da expansão de seu conhecimento do Brahman Supremo, ele já alcançara a liberação do cativeiro do corpo. Essa liberação é conhecida como Nirvana. Ele encontrava-se em bem-aventurança transcendental e continuava sempre naquela existência bem-aventurada que se expandia cada vez mais. Isto era-lhe possível através da prática contínua de Bhakti Yoga, que é comparada ao fogo, porque consome todas as sujas coisas materiais. Ele estava sempre situado em sua posição constitucional de autorrealização e não podia ver nada mais além do Senhor Supremo e dele mesmo ocupado em executar serviço devocional. Então aqui está uma descrição de como se comportava esse Utkala, esse filho mais velho de Dhruva Maharaj. É uma alma autorrealizada. Srila Prabhupada faz aqui um comentário que cita esse verso do 18º capítulo do Bhagavad Gita, Brahma Bhutta Prasanatma Nashoshati Nakanshati Samasarveshu Bhuteshu Madbhaktin Labhate Param. Madbhaktin Labhate Param, aquele que atingiu a consciência espiritual. Ele não deseja mais nada material e nem se lamenta de nada. Samasarveshu Bhuteshu, ele é equânime. Assim, ele vê a presença da personalidade de Paramatma em todos os seres. Então, o Krishna diz, Madbhaktin Labhate Param. Assim, com essa característica, esses requisitos, esse devoto pode fazer o serviço devocional diretamente a mim. Olha só. Diretamente a Krishna. Madbhaktin Labhate Param. Isso é uma posição transcendental, puramente espiritual. Nós fazemos serviço devocional através do representante de Krishna, através da Artya Vigraha, que é a Murti de Krishna. Então a gente faz esse, mas aí Krishna fala aqui nesse verso que, tendo essas qualificações, você pode fazer serviço devocional diretamente a mim. Madhbhaktin Labhate Param. Vamos ver mais sobre Utkala. Utkala é uma personalidade, né? Olha só a descrição. Para as pessoas menos inteligentes na rua, Utkala parecia tolo, cego, surdo, mudo e louco.
embora na verdade não fosse. Ele permanecia como fogo coberto de cinzas, sem chamas abrasantes. Ricardo de Prabhupada, para evitar situações contraditórias, incômodas e desfavoráveis criadas por pessoas materialistas, uma grande pessoa santa como Jarabharata e Utkala permanece silenciosa. Os menos inteligentes consideram tais pessoas santas loucas, surdas ou mudas. De fato, o devoto avançado evita falar com pessoas que não estão na vida devocional. Mas com aqueles que estão na vida devocional, ele conversa amistosamente e fala aos inocentes para a iluminação deles. Essa é a regra entre os devotos, né? Tratar com pessoas que não são devotos só de assuntos práticos, ou então para pregar. E mesmo para pregar, tem aquela nona ofensa dos santos nomes, né? Se você vê que tem reação, que está reagindo, você não existe, não. Sabe? Senão, dessa reação, ela vai criar resistências em ouvir sobre Cristo, sobre o Mahamantra. É como o Prabhupada falava assim, dá para saber. Não existe não, porque é coisa pior. Então tem que ter esse critério. Nesse plano que nós estamos, nós vemos assim, fazemos essa distinção entre pessoas que são favoráveis e pessoas que são invejosas e tudo. Então temos que fazer essa discriminação. Isso é natural. Né? O pregador faz isso. Né? O pregador tem essa percepção. Aí quando chega no ponto de um Utkala desse, né? Do Mahabhagavata, aí já está em outro estágio, né? Vê a presença de Paramatma em todos e tudo assim, não vê essas diferenças externas. Seguindo. Por esta razão, pelo fato de Utkala ter esse comportamento, os ministros e todos os membros mais velhos da família achavam que Utkala não tinha inteligência e de fato era louco. Assim sendo, seu irmão mais novo, chamado Vatsara, filho de Brahmi, era sua mãe, foi elevado ao trono real e tornou-se o rei do mundo, o Vatsala. Então, o Vatsala que deu continuidade à dinastia lá de Dhruva Maharaj, né? Então, aqui vai ser descrito assim porque o Utkala não estava nessa não. Mas seu irmão mais novo, Vatsara. Então ele deu continuidade. Então vamos ver. Então aqui começa a falar da linha genealógica, né, de Dhruva Maharaj. O rei Vatsala tinha uma esposa muito querida, cujo nome era Swarviti, e ela deu à luz 6 filhos, chamados Pusparna, Tigmateku, Isha, Urja, Vasu e Jaya.
A esposa de Vatsara é mencionada aqui como Ishta, que significa adorado. Em outras palavras, parece que a esposa de Vatsara tinha todas as boas qualidades. Por exemplo, ela era muito fiel, obediente e afetuosa com seu esposo. Bem, 2 filhos, então Pushparna, Tigmaketu, Isha, Urja, Vatsijaya. Agora, o Pushparna teve 2 esposas, Prabha e Dosha. Prabha teve 3 filhos, chamado Prata, Madhyandinam e Sayam. E Dosha teve 3 filhos, Pradosha, Nishita e Vyusta. Não precisa decorar esses nomes, não. Vai cair na prova. A esposa de Vyusta chamava-se Pushkarini e deu à luz um filho poderosíssimo chamado Sarvateja. Agora, a esposa de Sarvateja, Akuti, deu à luz um filho chamado Chakshusha, que se tornou o 6º Manu no final do milênio de Manu. Olha só. Isso é uma personalidade importantíssima. Já Navala, a esposa de Chakshusha Manu, deu à luz os seguintes filhos impecáveis: Puru, Kutsa, Trita, Jumna, Satyavan, Rita, Vrata, Agnistoma, Atiratra, Pradyumna, Shibi e Umuka. Agora esse Umuka, dos 12 filhos de Chakshusha Manu, o Umuka gerou 6 filhos com sua esposa Pushkarini. Todos eles eram ótimos filhos e seus nomes eram Anga, Sumana, Yati, Krato, Angira e Gaia. Agora chegando no ponto aqui, desse Anga. Aí vai entrar em cena esse Anga aqui. Vai ter toda a história desse Anga aqui, né? Filho dele. Teve um filho que desmereceu o pai que teve. Então aqui daqui vai entrar na história do Anga. Olha só, próximo verso. A esposa de Anga, Sunita, deu à luz um filho chamado Vena. Cuidado com esse Vena. Que era muito desonesto, né? Quer dizer, ele já era ruim desde criança, né? Famoso, ficou famoso a ruindade dele, né? Tem crianças assim, né? Já traz um karma assim pesado, né? Vana Sankara. Vana Sankara. Varna Shankara. É. Não, mas ele era filho mesmo legítimo, tudo ali, assim, da Anga com Sunita, tudo. E Anga era uma pessoa, imagina. O pai de Anga era humano. Chakshusha Manu. Ficando muito desapontado com o mau caráter de Vena, o santo rei Anga deixou o lar e seu reino e partiu rumo à floresta.
Aqui só está dando um resuminho, né? Porque depois vai contar a história deles, de tudo que aconteceu. Vai lá no próximo capítulo. Aí vem os dois últimos versos dessa descrição aqui, diz assim, mas é muito falando, meu querido Vidura, quando grandes sábios amaldiçoam suas palavras, quando grandes sábios amaldiçoam, suas palavras são invencíveis como um raio. Assim, quando eles amaldiçoaram o rei Vena por estarem irados, ele morreu. Após sua morte, como não havia rei, todos os ladrões e trapaceiros prosperaram. E o reino tornou-se desregulado e todos os cidadãos sofreram muito. Aquele ditado, né? Quando o gato vai embora, os ratos fazem a festa. Vendo isso, os grandes sábios pegaram a mão direita de Vena. Ele estava morto, né? Ele já estava morto, né? Ele estava morto. Aí pegaram a mão direita de Vena e fizeram dela um eixo centrifugador. Começaram a rodar a mão do morto aqui assim. E com isso, desta centrifugação, o Senhor Vishnu, sob sua representação parcial, fez seu advento como o Rei Preto, imperador original do mundo. Olha só. Não só foi manifestado o Rei Preto, como sua esposa também, né? Olha, ali, do corpo morto de uma pessoa desqualificada, o rei Vena. Isso vai ser aqui, você vai contar toda essa história. Aqui, o próximo capítulo, a história do rei Vena. A história do rei Vena. Depois, aparecimento e coroação do rei Preto. Vai ser no outro retirão. Outro retirão. O Preto vai ser no outro retirão. Maharaj Preto fica irado com a terra. Preto Maharaj ordenha o planeta Terra. E sem sacrifício de cavalo do rei Preto. O rei Preto foi uma figura importante. Vamos ver o significado de Prabhupada. A monarquia é melhor que Tokoyo. Ainda mais daí. Aí deve estar no final, eu tirei no final. Não, dá para. Agora você pode voltar. A monarquia é melhor que a democracia, porque a monarquia é muito forte. Os princípios regulativos são muito bem mantidos no reino. É como o Prabhupada dizia democracia, né? Democracy. Democracy. Demon, demônio. Crazy, louco. Mesmo há 100 anos atrás, no estado de... Olha só, tem um... Prabhupada dá um exemplo aqui, ó. Um exemplo punk, vocês vão ver. Mesmo há 100 anos atrás, no estado de Caxemir, na Índia, o rei era tão forte que se algum ladrão era capturado em seu reino e trazido até ele, o rei imediatamente decepava a mão do ladrão. Com o resultado desse rigoroso castigo, praticamente não havia casos de roubo dentro do reino.
Mesmo que alguém deixasse algo na rua, ninguém tocava nisso. A lei era que as coisas podiam ser apanhadas somente pelo proprietário, que ninguém mais deveria tocá-las. Na dita democracia, onde quer que haja um caso de roubo, a polícia vem e registra a ocorrência, mas geralmente não se captura o ladrão, nem se lhe aplica punição alguma. Como resultado de governos incapazes, no momento atual, os ladrões e saqueadores e trapaceiros são muito proeminentes em todo o mundo. E uma descrição totalmente atualizada. Mas tudo isso aí é da natureza humana, né? Vai ter que controlar essa natureza humana, né? Porque se deixa frouxa a coisa, né? Principalmente em Kali Yuga, né? E aqui na época do rei Venu nem era Kali Yuga, né? Era lá nos primórdios da criação, né? Mas nesses primórdios da criação tinha a dualidade, porque aqui é o mundo das dualidades. Né? Essa é a característica desse mundo que nós estamos. Né? Tem a coisa boa, tem a coisa ruim, tem o prazer, tem a dor, tem a luz, tem a escuridão, tem conhecimento, tem ignorância. Agora, o que acontece nesses tempos remotos é que o que era ruim ficava evidente, né? Então tinha sempre a luta entre o bem e o mal ali, né? E o lado do bem era forte, porque era assim virtuoso. Então ficava ali, lá no plano do semideus, tem os semideuses e tem os demônios, e tem a disputa entre eles, né? E o Senhor Supremo sempre está do lado dos devotos, né? Dos semideuses, né? Mas em Kali Yuga é dito que essa tendência, a tendência demoníaca e a tendência divina está dentro da cabeça de cada um. Olha só. A coisa assim fica escondida, né? Muitas vezes, quando a coisa descamba para o mal, ela vai assim num processo que depois não tem mais jeito. Vai indo, e a coisa vai assim como uma espiral assim, de degradação assim que não para. E aí a coisa começa dentro da cabeça da pessoa. Né? Por isso que o processo de autorrealização é um processo de se manter sempre alerta, né? Porque as influências assim, os estímulos assim, contra a pessoa são muitos, né? Toda hora a gente está sendo estimulado, assim. E em Kali Yuga, os estímulos assim, para as coisas fora da consciência de Cristo são muito fortes, né? Por isso que nós temos que fortalecer a nossa consciência, né? Esses retirões aí do Srimad Bhagavatam é para isso, né? É fortalecer a nossa consciência para a gente poder não se tornar assim uma presa fácil das energias nocivas que existem por aí, que o pessoal está envolvido, né? Quem não tem essa resistência, quem não tem essa capacidade, né?
E tem muita gente que é de boa índole, né? Que veio essa vida com um bom karma e tudo, mas durante a vida recebe essas influências. Existem aqueles que já vêm com mau karma, né? Já vêm com má índole, né? Isso pode se ver desde criança, né? Desde criança. Agora tem muitos que já vêm assim, uma boa família, que tem condição assim, de ter uma vida digna e são levados pelas circunstâncias, né? São arrastados pelas circunstâncias, né? Para a degradação. Então aqui essas histórias a gente vê essa dualidade, né? Nessa história do Rebelo a gente vê claramente essa dualidade do bem e do mal, né? Assim. No que na Krishna Lila, né? Também lá o Kamsa, né? Que era da família. O Kamsa era da família. Uma família virtuosa, mas tinha um Kamsa lá. Câncer. Tem isso, né? Então, isso aí. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? É interessante que do Veda, que era muito luminoso, saiu o próprio Krishna. A dualidade está demonstrada, né? Isso, né? Por causa dos sábios lá do reino, né, que tinham esse poder, né, fizeram essa transmutação aí de coisa ruim para uma coisa boa, né. E ele tinha os genes também de Dhruva Maharaj, né, também. Mas tudo isso é passatempo, né? Inclusive então como também, né, passatempo de Prahlada Maharaj, né? O pai dele é um demonião, né? E aí nasceu, aí foi o contrário, né? O pai que era um demônio. Aí depois nasceu o santinho, né? Tudo bem? 34, 33, 30. Então tá, vamos encerrar aqui. Já Prabhupada aqui.